Olá, meus irmãos, tudo bem? Hoje, o nosso canal do YouTube Universo Esotérico vem com mais um tema estimulante para a nossa consciência espiritual. Como ocorre a formação da nossa família no plano astral? O parentesco corporal e o parentesco espiritual. Como ocorre a escolha da nossa família no, ainda no penumbral, ainda nas colônias espirituais. Então, eu peço a todos que curtam o vídeo, né? Deem seu like, ativem as notificações, que são os sininhos, façam seus comentários, né? À vontade, inscrevam-se no canal, né? Inscrevam-se no canal, né? E compartilhem, né? Porque compartilhar a doutrina espírita, compartilhar a espiritualidade é um ato de caridade. Deixo também a minha chave Pix aqui para quem quiser contribuir para que o nosso canal possa prosseguir com investimentos em bibliografias, em novos livros. Tudo bem, quem não quiser também, tudo bem, continuem dando seu like, continuem inscrevendo no canal e compartilhando, né? E eu também estarei à disposição de vocês para quem quiser que eu faça uma palestra no seu centro espírita, né? No seu templo budista, no seu templo taoísta, tá? Aqui na cidade do Rio de Janeiro, né? Para que eu possa levar um pouco dos meus conhecimentos, dos meus parcos conhecimentos, entendeu? A todos vocês. O importante, o relevante é propagar a doutrina espírita, a espiritualidade. Isso que é a coisa mais importante de tudo. Bem, então vamos ao nosso tema. Como ocorre a formação ah, familiar, ainda no plano astral, ainda nas colônias espirituais, como ocorre para a próxima encarnação? Como isso acontece? Né? Quando estiver próximo ah, de reencarnarmos, né? Quando estiver chegado o momento do planejamento reencarnatório, né? Seremos conduzidos a uma equipe com experiência em planejamento reencarnatório, porque, na maioria das vezes, os espíritos não têm a experiência nesse lado de planejar a reencarnação, que não é uma coisa fácil, né? Porque o espírito, embora conheça todas as vidas anteriores, todas as vidas passadas, ele precisa de auxílio para que possa planejar a, a, a sua próxima encarnação. Então, ele é conduzido a uma espécie de setor que cuida desse planejamento reencarnatório, ainda no penumbral, né? Ainda nas colônias espirituais. Né? Então, ocorre a formação do núcleo ah, familiar. Como todos nós sabemos, os espíritos precisam de evolução, né? E todo planejamento reencarnatório é feita com o seguinte objetivo: todo planejamento reencarnatório é feito
com o seguinte objetivo: a evolução. Né? É necessário que o espírito evolua para que ele possa não precisar mais de reencarnar e se torne um espírito lapidado, um espírito que possa conjugar tanto a elite intelectual quanto a elite moral. Tanto o progresso moral, estou falando de progresso, elite de progresso, de avanço, né? Tanto o avanço, tanto o progresso intelectual quanto o progresso moral. Então, o planejamento reencarnatório feito por todos nós é com base na nossa evolução. Né? Então, como escolhemos os nossos pais? Né? Primeiramente, como escolhemos o que vai acontecer conosco? Como eu acabei de falar, né? Já fiz até um vídeo, né? Atrás sobre o planejamento reencarnatório. Vão lá no nosso canal, né? Universo Esotérico, vejam, muito bom. E o espírito precisa de evoluir. O espírito precisa, necessita da, da evolução. Então, nós escolhemos as nossas provas e expiações. Nós escolhemos as nossas provas e para ultrapassar os nossos obstáculos, para serem deletados, para serem afastados, e escolhemos os nossos sofrimentos. Como que é isso? Quando você escolhe, né? E outras vezes ele é imposto a você pelo seu karma, né? Também por outras vidas, pelos dantescos e nefastos erros que nós cometemos em outras vidas. Além disso, existem aquelas provas e expiações que nós escolhemos para reduzirmos ao máximo a nossa as nossas reencarnações, reduzimos em séculos, minha gente, em séculos. Então fazemos isso. Né? Então viemos ao mundo com, com determinadas mazelas, determinadas doenças. Né? Como posso citar aqui neste vídeo, no meu caso, eu nasci com uma enfermidade chamada osteogenesis imperfecta, né, ou imperfeita, que é uma doença dos ossos de vidro. Eu tive durante toda a minha vida 8 fraturas de fêmur, né? E talvez, pelo que eu sou nesta encarnação, eu vou exemplificar eu, no meu caso, para tornar mais fácil o entendimento de vocês. Como eu acredito, como eu sou nessa encarnação, acredito que eu não tenha praticado tanto mal assim em outras encarnações, né, ao ponto de merecer o que eu planejei para esta. Então, provavelmente, eu planejei a minha encarnação nessa situação, nessa situação de provas e expiações. Né? Eu vim ao mundo, vim ao planeta com esta doença, vim a conseguir superá-las, né? Embora seja a deficiente físico, como eu já disse, eu sou bacharel em Direito, advoguei por vários escritórios, fui advogado do município, trabalhei no município, ah, advoguei por mais de 10 anos, na maioria das especialidades do direito, ingressei no Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, né? Viajei o mundo inteiro, né? Viajei boa parte do mundo, conheço Roma, Paris, Nova York, Lisboa, Barcelona, Pisa, Milão, Los Angeles, Las Vegas, entre outras cidades aqui no Brasil, maravilhosos, nosso Nordeste fantástico e extraordinário, mas tudo com base na superação. Então eu tive que superar os meus problemas,
tive que, com base em minhas experiências anteriores, com base em minhas vidas passadas, superar os meus problemas e ver que eu poderia ter uma vida normal, como todos. E eu consegui. Fui até além. Todos nós podemos. Todos nós podemos conseguir. Tá? Essa atitude de um guerreiro, atitude de um ser humano forte, entendeu? E todos nós podemos conseguir. Mas essas provas e expiações provavelmente foram escolhidas. Provavelmente foram escolhidas por mim. Né? Então, o que aconteceu? Eu fui aprovado o planejamento reencarnatório, porque escolhi com o objetivo de evoluir, e isso sempre é bem aceitável pelos espíritos, né, pelos mentores espirituais do planejamento encarnatório, pelos experts em planejamento reencarnatório. Então, foi aprovado. Só que fui lançado a ser escolhido. Tinha que nascer de um pai e tinha que nascer de uma mãe. Tinha que nascer de uma família. Ninguém, digo a vocês, a grande maioria das pessoas, segundo minha mãe, minha maravilhosa mãe, que desencarnou agora em março de 2023, né? É, ninguém me aceitou. Nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum homem, nenhuma mulher quiseram me aceitar. Quiseram criar uma criança deficiente. Nenhum deles quiseram passar provas e expiações, porque há espíritos evoluídos e espíritos evoluídos no plano astral. Eles podem aceitar ou não. Então, a maioria dos espíritos desencarnados que estavam preparando a sua reencarnação não aceitou cuidar de mim. Né? Porque eu vim ao mundo com um problema de saúde sério, curado, né? Mas vim. Hoje tenho uma artrose no joelho, mas continuo provando e espiando com muita sabedoria, com muito amor a mim mesmo, né? E, acima de tudo, conto com a proteção espiritual, porque há muitos espíritos me protegendo, muitos espíritos maravilhosos, muitos espíritos bem, muitos mentores, inclusive presentes aqui para assistirem a nossa palestra, para assistirem o nosso vídeo, porque e outros também que desencarnaram recentemente, que eu creio que estão aqui para aprender. Agradeço a presença de todos aqui e agradeço a proteção daqueles que vieram aqui para me proteger. Gratidão. Então ninguém quis me aceitar. Os únicos que me aceitaram foram porque são espíritos já evoluídos, porque são espíritos já evoluídos de outras vidas, de outras encarnações, foram os meus pais. Sebastião de Jesus, doutor Sebastião de Jesus, emérito advogado, e minha mãe, maravilhosa e inesquecível, Maria Amélia Eira de Jesus. Por que os meus pais me escolheram? O que eu falei? O espírito, ele quer evoluir. O espírito não quer vir mais aqui, a este mundo, ficar encarnando e desencarnando no planeta Terra. Ele quer passar por provações, ele quer passar por obstáculos, sejam ditadas a eles pelo mal que ele fez em outras encarnações, seja escolhido por eles. Então, meus pais atuais, né, já desencarnados, me aceitaram, porque são evoluídos.
né? Já vieram evoluídos de outras encarnações, já vieram experientes de outras encarnações. Então, escolheram a minha pessoa, escolheram tratar da minha pessoa para que eles pudessem evoluir. Então, eu vi ao mundo Gerson Eiras de Jesus, filho de Maria Amélia Eiras de Jesus e de Sebastião Jesus. Porque o objetivo do espírito, que eu falei, é reduzir em séculos, as reencarnações. O objetivo é não precisar mais encarnar. Ninguém quer vir aqui à Terra para ficar encarnando, descarnando. Ninguém quer vir à Terra sentindo o peso desse corpo. O espírito, não, já falei, reitero, gosta de estar neste corpo. Por mais bonito que seja um corpo masculino, por mais lindo e maravilhoso que seja um corpo feminino, o espírito não gosta de estar encarnado nesta matéria física. A Terra é uma passagem para a evolução. Se vocês colocarem isso nas suas cabeças, vocês viverão bem melhor. Claro, nós temos que aproveitar os prazeres que a Terra nos dá de forma comedida, de forma consciente, para que a pessoa não sofra, para que a pessoa não arranje karma para ela mesma, entendeu? A pessoa tem que aprender a lidar aqui. Você vem aqui não é para passear. Ninguém veio à Terra a passeio. Veio aqui para provar e espiar, para ter seus obstáculos e para dirimi-los. E para sofrer, se tiver que sofrer, até atingir um objetivo. Allan Kardec, Chico Xavier, nosso amado Chico Xavier, Allan Kardec já dizia na sua codificação kardecista, né, através de seus espíritos, do Espírito de Verdade, que você pode ter aqui na Terra uma vida semelhante ao paraíso. É só você querer. É só você saber usar isso aqui. Saber usar a sua inteligência que todos nós temos. Então, meus pais me escolheram. Né? E fui tratado, meu pai sempre trabalhou como advogado, como grande advogado que foi, e sempre trabalhou, e minha mãe cuidou de mim. Como eu falei, tive 8 fraturas de ferro. Tá? É indescritível ver o que sentia, o que senti durante. Mas eu superei. Superei porque o espírito também é evoluído. Se o espírito não fosse evoluído, eu não estaria aqui fazendo esta palestra para vocês com o objetivo de ajudá-los a encontrar no mundo espiritual, na doutrina espírita, a verdade absoluta de tudo. E só na doutrina espírita você encontra a verdade absoluta. Para todos os seus questionamentos espirituais. Com todo respeito ao protestantismo, você não encontra resposta nenhuma com os protestantes, em qualquer outra religião, a católica muito menos. A mais explicativa do que a taoísta, do que a taoísta, do que a budista, é a doutrina espírita. Então, tive que me superar. Passei 8 fraturas até 22 anos de idade, 21 anos de idade, e tive que dizer a mim mesmo que eu poderia ser como qualquer outra pessoa. E consegui. Entendeu? E consegui o que todos podem conseguir também. Então, meus pais escolheram. Meus pais têm 3 filhos, né? Ou tiveram 3 filhos. Eu, meu irmão caçula, Marcos, que também foi escolhido pela minha mãe, que ficou com minha mãe, tratando dela até o último segundo da sua vida, da sua estadia aqui neste planeta. Uma pessoa maravilhosa, meu irmão. E o meu irmão do meio,
esse foi escolher a minha mãe, né? Ah, praticamente a relevância dele não igualou a minha relevância para minha mãe e a relevância do meu irmão Marcos para minha mãe. Então, então, é essa a família que você que escolhe. Então, a gente escolhe as nossas provas, as nossas expiações, os nossos entes familiares, né? Mas existem esses entes familiares, as pessoas já conheceram de outra vida, sim, pode haver essa possibilidade. Pode eu ah, ter, ter sido um espírito afim de meus pais, entendeu? Com afinidade, né, espiritual com meus pais, de outras vidas, né? Aí eles me encontraram nessa situação de provas e expiações e acabaram se simpatizando comigo, se simpatizando no aspecto espiritual da palavra, e fui escolhido. Né? Fui escolhido ou pelo fato de meus pais já me conhecerem de outras vidas, ou fui escolhido para meus pais espiarem, né? Provarem e espiarem, passar as suas provações e reduzirem ao máximo as suas encarnações, em séculos as suas encarnações. Né? E então assim formou-se a nossa família, veio à Terra a nossa família. Né? Basicamente, as famílias elas se estruturam dessa maneira. Dei meu caso exemplificativo para tornar mais fácil e acessível o entendimento de vocês, meus irmãos, minhas irmãs. Né? Vou citar agora aqui o, no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, mais um best-seller de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu recomendo a sua leitura para aqueles que querem se aprofundar na doutrina espírita, de Allan Kardec. Né? O capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. O mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é uma consequência da lei geral de caridade, de amor ao próximo, porque não se pode amar o próximo sem amar pai e mãe. A palavra honrai encerra um dever a mais a seu respeito, o da piedade filial. Ou seja, você é filho de seus pais, deve honrá-los, porque é uma consequência da lei da caridade. A lei da caridade é uma das leis maiores da doutrina. A, a, o pai e a mãe está acima de tudo. É o principal parentesco por afinidade espiritual. Né? Não confunda parentesco por afinidade. É o cônjuge, no aspecto legal aqui segundo a nossa legislação, e o parentesco por afinidade espiritual. O parentesco por afinidade espiritual é aquele que você conhece de outras vidas. Né? Pai e a mãe é o principal dele. Entendeu? Honrar seu pai e a sua mãe não é somente respeitá-los, é assisti-los na necessidade, proporcionar-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solicitude, como fizeram por nós em nossa infância. Exatamente. Essa é a nossa obrigação, nosso dever espiritual de assistir os nossos pais e as nossas mães até o último segundo de sua vida, de suas vidas. Senão você estará contrariando o karma
para a próxima encarnação. Sempre colocando o pai e a mãe até acima do seu cônjuge. Até acima do seu cônjuge. Porque se não fossem os seus pais, você não teria nascido. Seus pais te escolheram. Você aceitou. Então, honre seu pai e sua mãe. É, sobretudo, para com os pais sem recursos, se mostra a verdade, a verdadeira piedade filial. Satisfazem esse mandamento aqueles que creem fazer um grande esforço, dando-lhes apenas o necessário para não morrerem de fome, quando eles mesmos não se privam de nada? Em os relegando aos mais íntimos aposentos da casa para não os deixar na rua, enquanto se reservam o que há de melhor, de mais confortável? Felizes ainda quando não fazem de má vontade e não mercadejam o tempo que lhes resta de vida, descarregando sobre eles os trabalhos da casa. Cabe, pois, aos pais velhos e fracos serem servidores de filhos jovens e fortes? Não, é o contrário. Sua mãe regateou seu leite quando estavam no berço? Contou suas vigílias quando estavam doentes? Seus passos para lhes proporcionar o que tinham necessidade? Não, não. É somente o estritamente necessário que os filhos devem a seus pais pobres, mas também, tanto quanto possam, com as pequenas doçuras do supérfluo, as amabilidades, os cuidados delicados, que não são do interesse do que eles receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Só aí está a piedade filial aceita por Deus. Você deve cuidar dos seus pais. Seus pais cuidaram de vocês enquanto crianças, enquanto no limiar de suas vidas, né? Quantas noites nossos pais nos dedicaram, né? Quantas noites perdidas. Então, é o dever, a obrigação filial que nós temos, como eu tive aos meus pais até o último segundo das vidas deles. É isso. É desencarnar e ter a consciência tranquila. Quem nunca defendeu seus pais ou quem abandonou seus pais desencarna sem a consciência tranquila e vai ter que expiar, vai ter que pagar uma próxima encarnação e vai criar karma contra ele mesmo. Pois não diga que não foi ajudado por Deus. Continuando aqui, o parentesco corporal e o parentesco espiritual, né? Os laços de sangue não estabelecem ainda no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o pai quem criou o espírito filho. Ele não fez senão lhe fornecer um envoltório corporal, mas deve ajudar no seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Claro, quando nós viemos ao mundo, não viemos depurados espiritualmente. Então, é necessário um pai, uma mãe, uma família, para que nós possamos nos depurar.
para que nós possamos iniciar o nosso desenvolvimento intelectual e moral. É por isso a relevância do pai e da mãe na nossa vida. E é por isso a importância e a relevância de nós também ajudarmos, com base na lei da caridade e da doutrina espírita, os nossos pais e as nossas mães, e nunca relegá-los a segundo plano. E jamais abandoná-los, em hipótese nenhuma. Porque se você é uma pessoa bem-sucedida com o que você tem, satisfeita com o que você tem, você deva ao seu pai, você deva à sua mãe. Entendeu? Então, é a lei da caridade, que eles tiveram com você e que você deverá ter, ah, deverá ter com eles. Isso é fundamental, isso é de suma relevância. Então, continuando, os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são os mais frequentemente espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores, que se traduzem por sua afeição durante a vida terrestre. Mas pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatia igualmente. Nas relações familiares, os espíritos simpáticos. Existem os espíritos simpáticos e os espíritos estranhos. Repito, o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são, o mais frequentemente, espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores. Então, provavelmente, exemplo dado por mim mesmo, eu fui um relacionamento anterior a meus pais. Porque o espírito se lembra da maioria das suas encarnações. Então, talvez, além deles precisarem evoluírem, né, como espíritos, eles foram simpáticos a mim, porque já nos conhecíamos de outras vidas, já nos conhecíamos de outras encarnações. Então, o que facilitou essa escolha, né, dos meus pais em relação a mim. Né? Então, espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores, que se traduzem por suas afeições, por sua afeição durante a vida terrestre. Exatamente. Quando você é muito chegado aos seus pais, como eu, sempre os amei. Né? Sempre fui bem. Meu pai trabalhava, né? Admirava meu pai profissionalmente, mas tinha um carinho muito terno pela minha mãe. Né? Sempre me aproximei muito de minha mãe, sempre estive com minha mãe. Veja bem, eu casei com 53 anos de idade. Passei mais de 50 anos da minha vida, 52 anos da minha vida, mais de 50 anos da minha vida com minha mãe, protegendo-a, amparando-a, porque minha mãe também teve problemas de saúde. Ela também veio portadora de problemas ósseos. E eu estive com ela até o último momento de sua vida. Entendeu? Até os últimos momentos de sua vida, mesmo já casado, eu ia visitá-la sempre. Sempre ia visitá-la, sempre trazia perfumes para ela, comida, frutas, né? A minha mãe tinha uma boa pensão de meu pai, mas eu sempre ia na casa dela, né? E trazia frutas,
né? Morangos, peras, ela adorava, ah, uvas, sempre escrevendo dela, ligava para ela todo dia, 2 vezes por dia, de manhã e à noite, né? E ainda sinto falta disso, mas me lembro apenas com resignação, porque sei que minha mãe ainda está em recuperação da sua encarnação aqui numa esfera astral, uma cidade astral, compatível com a sua evolução espiritual. Gostaria que apenas ela estivesse no nosso lar, né? Que o nosso lar é o sonho de consumo de toda a espiritualidade, né? O espírito ele almeja ir para o nosso lar, mas a gente vai a uma cidade astral compatível com a nossa evolução espiritual. Nem todos vão para o nosso lar, né? Mas acredito que os meus pais estejam no nosso lar, que a maravilhosa companhia do médico André Luiz é um dos mentores espirituais do nosso maravilhoso e lindo Chico Xavier. Então, mas na relação do seio familiar, podem existir espíritos simpáticos, como eu falei, unidos por relações pretéritas, eh, e espíritos completamente estranhos uns aos outros, né? Com o objetivo de quê? Por que vêm espíritos estranhos uns aos outros naquele seio familiar? Para que eles possam evoluir, né? Para que, através daqueles obstáculos de relacionamento, todos os espíritos possam evoluir. É muito comum na família não existir a homogeneidade de afinidade, né? Você não gostar, a pessoa não se dá bem com o irmão, não se dá bem com uma irmã, primo, uma prima, né? Um tio, uma tia, mas isso é feito propositadamente para que os espíritos possam evoluir, entendeu? Às vezes eram espíritos que se estranhavam em vidas pretéritas, em vidas passadas, que precisaram se reencontrar naquela família, mas ainda possuem aquele sentimento, né, de raiva, aquele sentimento de afastamento. Eles vêm àquela família para quê? Para eles se aproximarem e deletar esse instinto de afastamento, deletar esse instinto de raiva, de ódio. Isso é relevante. A espiritualidade faz isso porque o objetivo é a depuração espiritual de cada um de nós, né? Então, existem as famílias atadas por laços espirituais, né? E há famílias atadas por laços corporais, né? O que seriam famílias atadas por laços corporais? Justamente esses entes estranhos que apenas se uniram fisicamente, mas não têm nenhuma afinidade, mas que precisam ter afinidade para evoluir. Como é fascinante a doutrina espiritual, não é? Fantástico. Continuando, aqui podemos observar, então, que há duas espécies de famílias. As famílias pelos laços espirituais e a família pelos laços corporais. É isso aí, gente. É, espero que tenham gostado de mais um vídeo do nosso canal Universo Esotérico. Eu tentei dar de forma bem sucinta, bem simplificada, me colocando como exemplo para facilitar o entendimento de vocês, né? Como ocorre a formação do núcleo familiar no, no espaço astral, como ocorrem as escolhas entre os entes queridos. É isso aí, minha gente. Curtem o vídeo. Vão até o YouTube e curtem o vídeo, que nós precisamos de curtidas não nas redes sociais, não.
mas no YouTube. É necessário que vocês assistam o vídeo no YouTube, curtam o vídeo, deem o seu like, ativem as notificações. Inscrevam-se, inscrevam-se no canal Universo Esotérico, no nosso canal Universo Esotérico, né? E comentem, comentem à vontade, deem sugestão de novos vídeos, né? Nós aqui comentamos as doutrinas espíritas em qualquer área budista, taoísta, espírita, católica, entendeu? E deixo a minha chave Pix para quem quiser colaborar, colabore. Se não quiser, continuaremos nos amando, que eu preciso ir avante nessa minha missão de divulgar a doutrina espírita pelo mundo afora. E compartilhem o vídeo. Compartilhem a outras pessoas, vocês espíritas ou espiritualistas, sejam budistas, sejam umbandistas, sejam taoístas, sejam do candomblé, sejam católicos, sejam protestantes, compartilhem, porque eu aqui falo de espiritualidade, e espiritualidade é uma situação em comum a todas as outras religiões. Compartilhem a espiritualidade, porque compartilhar a espiritualidade é um ato de caridade, tá? E quem quiser, eu faço uma palestra no seu centro espírita, entendeu? Eu farei aqui mesmo pela cidade do Rio de Janeiro, que o objetivo é divulgar a doutrina espírita para que nós possamos transformar este mundo de provas e expiações em um mundo de regeneração. A data limite é 2057, mas depende de cada um de nós. Não esperemos até 2057. Vamos começar a partir de agora. Compartilhem o vídeo, vão no YouTube, curtam no YouTube, inscrevam-se no canal, compartilhem o vídeo. Compartilhar a espiritualidade é um ato de caridade. Namastê, muita paz e muita luz.